Você já foi manipulado por um político, por um pastor, por um padre, por um xamã, por um dirigente religioso? Hoje a gente vai estar falando sobre isso. Qual que é a importância da gente estar desenvolvendo uma consciência crítica? O que é bom para mim e o que é bom para a sociedade e o que é bom para o mundo, o que é bom para o planeta e o que é bom para o universo? Qual que é o meu interesse sobre as coisas que eu estou falando e sobre as coisas que eu estou concordando? Então, assim, é muito importante a gente estar tendo uma visão crítica sobre tudo aquilo que a gente está vivendo, né? Sobre o que os amigos da gente falam pra gente, sobre o que a gente conversa, sobre as conclusões que nós tiramos naquele momento histórico, naquele momento da vida da gente. Então, esse processo crítico que a gente precisa ter para com a gente, para com o outro, é muito importante. Você não precisa criticar o outro e falar, o outro tem a consciência dele. Se você sentir que você precisa falar aquilo naquele momento, você fale. Mas a maior parte das pessoas, elas vivem um processo de manipulação. Essa manipulação, ela surge de uma falta de consciência, de uma falta de integridade entre o nosso processo psíquico, o nosso processo da personalidade. Então, nós fazemos muitas coisas para estar agradando os outros e agradando o mundo, mesmo que isso faça com que nós nos corrompamos internamente. E existem pessoas, a maior parte das pessoas, que elas estão interessadas em manipular os outros para adquirirem poder, adquirirem um processo financeiro melhor. Então é muito importante a gente, quando vai participar de alguma coisa, de alguma religião, de algum grupo, ouvir algum político, nós termos uma visão crítica. Ele está realmente integrado daquilo que ele está falando com aquilo que ele faz? Os princípios, a filosofia, o que ele está falando está coerente com as atitudes que ele está tomando? Eu estou sendo manipulado por algo que eu não acredito? Acontece assim, o ser humano ele tem alguns processos. Se você não assistiu, assista alguns outros vídeos. Nós temos um instinto gregário, um instinto de grupo. Então, quando nós começamos a participar de um determinado grupo, nós vamos ter a tendência de pensar e seguir como o grupo segue. Então, foram feitos vários estudos com relação a isso. Inclusive, na internet tem um trabalho muito interessante de uma professora que começa a aula mostrando como esse trabalho de grupo é importante. Então, ela fala que o verde, os alunos estão na classe, e ela fala que vai fazer uma experiência com os alunos, né? Vai falar que o verde é vermelho e o vermelho é verde. E aí ela começa a aula dele e um aluno chega atrasado. E ela começa a trocar essas cores. E aí ela fala para todo mundo uma verdade, né? E todo mundo concorda que está vendo aquilo. E aí ela pergunta para esse aluno que chegou o que ele está vendo e ele concorda com a mentira, mesmo ele sabendo que isso para ele é uma inverdade. Então vermelho não é verde e o verde não é vermelho, mas ele concorda com essa mentira dela porque toda a classe está concordando. Como é que eu vou discordar disso? Percebe? Então, a partir do momento que essa pessoa que controla o grupo, ela vai mentindo, vai mentindo, vai mentindo, ela vai hipnotizando também todo o grupo com essas inverdades. A hipnose, ela surge de um processo de estresse. Você ouve sempre a mesma coisa e você vai entrando em processos que são inconscientes. E a sua mente, a tua consciência vai se alimentando desse processo. Então, assim, é muito importante que a gente tenha uma visão crítica para não sermos manipulados. Precisamos, sim, ter uma visão do que a gente faz no mundo, do que a gente está estudando, das relações que a gente tem afetivas, da relação que a gente tem com o companheiro ou a companheira da gente, da importância da gente estar
vivendo num determinado grupo, numa determinada cidade, que tem um prefeito, que tem um vereador, que temos um governador, que temos uma Câmara de Deputados estaduais, que tenhamos deputados federais, senadores e um presidente. O que eles estão falando para a gente? Isso está coerente ou não está coerente? Eu não vou fazer as pessoas mudarem o voto delas sobre as coisas, e nem essa é a minha função. Mas a minha função é eu ter integridade com as atitudes e com as ações que eu tenho na vida. Se eu acredito nas mudanças que vão existir no mundo, elas precisam ser primeiro internas. Eu não tenho que convencer ninguém sobre essas mudanças. Mas eu tenho que mudar. A partir do momento que eu vou mudando a realidade que me cerca. A partir do momento que eu não estou sujeito a ser hipnotizado, que eu tenho essa visão crítica, eu estou mudando. Eu estou mudando a minha vida. Eu não vou conseguir mudar a vida dos outros. Os outros vão mudar a vida deles se eles quiserem. E daí é muito importante a gente ter essa consciência. Eu preciso mudar a minha consciência. Buscar a minha harmonia, a minha felicidade. Sendo que ela não implique na infelicidade dos outros. Ninguém consegue ser feliz sozinho.